Neste vídeo eu vou te explicar como você pode ter uma nova criança em 5 semanas. Uma criança com novos comportamentos, novas atitudes, uma criança que sabe como lidar com o não, uma criança que obedece regras e comandos, mas também sabe se posicionar de uma forma educada quando não concorda com algo. Tudo isso é completamente possível através do método Girassol. Método que desenvolvi e que aplico diariamente em crianças no meu consultório. Então, se você é mãe e está se sentindo exausta e sobrecarregada, ou se já tentou de tudo com o seu filho e já não sabe mais o que fazer, se você é uma mãe que se cobra demais em dar o melhor para o seu filho, assista esse vídeo com atenção até o final, que eu vou te contar todos os detalhes de como colocar em prática o método Girassol. E para te exemplificar melhor, eu quero te propor uma coisa. Um dia que for no shopping, sente-se na praça de alimentação e assista os comportamentos das crianças com os seus pais e, consequentemente, o comportamento dos seus pais frente a essas crianças. Um dia desses, enquanto fazia uma alimentação rápida no shopping, coisa de 15 minutinhos, eu pude observar crianças tendo total controle sobre seus pais, ditando a hora de ficar e de ir, dando comandos do que vão e não vão fazer, gritando, se jogando no chão, ameaçando jogar coisas nos outros caso suas vontades não fossem feitas. E os pais, diante daquela situação, onde todos ao redor estavam olhando, aceitavam qualquer coisa para que aquele comportamento da criança cessasse. A conclusão que eu tirei desse momento no shopping foi: os tempos mudaram, as crianças mudaram e os pais também. E eu vou te dizer algo, você tem um grande trabalho a fazer e você tem uma pequena janela para resolver essa situação, porque eles crescem muito rápido e a personalidade dessa criança está sendo formada e estará completamente formada nos próximos anos. Às vezes estamos correndo tanto com o dia a dia, fazendo tantas coisas que esquecemos que os filhos serão sempre nossos filhos. Mas crianças, elas serão apenas uma vez. E é preciso aproveitar cada momento para criar memórias e aproveitar cada oportunidade para ensinar algo que ela possa levar para a vida toda. A grande verdade é que a infância não tem replay. E hoje temos a oportunidade de aprender novas formas de agir para construir uma base forte e criar filhos seguros, responsáveis e emocionalmente saudáveis. Mas o que eu vou te trazer aqui, será que é verdade? Será que funciona mesmo? Dá uma olhada aqui nas mensagens que alguns desses pais me enviaram sobre seus filhos. Oi Gi, mais uma vez, obrigada pelo cuidado com a minha filha. Como você já sabe, quando chegamos aqui, nosso maior medo era a dificuldade de adaptação dela com a cultura, com o idioma e o jeito de se comunicar. E como isso foi difícil até conhecer você. Muitas brigas na escola, em casa, muita birra que eu não entendia e nem sabia o que fazer. E hoje parece que tudo isso foi só um pesadelo. A minha filha está tão bem, tão segura, tem amigos e em casa os gritos perderam a vez para o diálogo e de quebra ainda aprendi a lidar com os meus sentimentos. Que coisa boa, né? Vamos olhar mais uma mensagem. Oi Gi, queria te agradecer pelo trabalho que está fazendo com a minha filha. Os maus comportamentos dela regrediram em pelo menos uns 70% a 80%. E em tão pouco tempo, você foi enviada por Deus nas nossas vidas. Só te agradecer, indico você de olhos fechados, mudou a harmonia da nossa casa. Gi, passando para dizer que saí agora da escola do meu filho e, nossa, foram muitos elogios. A professora falou que ele fez novos amigos, que aquelas atitudes de brigar com as outras crianças não têm acontecido mais. Como mãe, receber esse feedback foi maravilhoso. Então, quero te agradecer pelo trabalho que fez com ele e com a gente, porque aprendemos muito a como conduzir tudo isso da forma certa. Gisele, querida, nem sei como explicar o quanto a nossa vida como família mudou depois do acompanhamento da nossa filha. Ela aprendeu a falar o que está sentindo, está se expressando e nós aprendemos a conversar com ela. Conseguimos sair daquela educação mandona e como tudo está fluindo bem. Obrigada de coração. Essas foram apenas mensagens de algumas das mães que estão colocando em prática este método que desenvolvi e tendo ótimos resultados com os seus filhos em casa e na escola, vivendo uma vida muito mais tranquila e gostosa de se viver. Método esse que eu vou te mostrar em detalhes nos próximos minutos. Então, se você quer eliminar a ansiedade do seu dia a dia e corrigir as explosões de comportamento do seu filho, e mais do que isso, entender o que essas mães estão fazendo para conseguir estes resultados, fica comigo até o final desse vídeo. Mas o que aconteceu? Como eu cheguei nesse método? Como e por que eu me tornei psicóloga infantil?
Eu vou te contar tudo isso para que você possa me conhecer um pouco melhor. Sou psicóloga infantil, mas antes mesmo de cursar psicologia, eu já amava o universo infantil. Eu sempre procurei entender o porquê das coisas. Por que isso acontece dessa forma? Por que isso acontece apenas com algumas pessoas? Por que dois irmãos que, teoricamente, e reforço, teoricamente, recebem a mesma educação, agem de formas completamente diferentes? Bom, nós temos tantas respostas para essas perguntas, mas vamos começar pelo começo. Eu escolhi psicologia porque entre os meus 8 sobrinhos tem um que é como um raio de sol para mim. Ele se chama Emanuel, tem 12 anos, é autista, tem epilepsia e TDAH. O Emanuel é a criança mais doce que eu conheço. É amável, é bondoso, tem um carisma invejável. Mas junto com essas características maravilhosas, há também muita dificuldade. Quando começamos a suspeitar que havia algo diferente com o Emanuel, começamos a estudar sobre o assunto. Eu vi a minha irmã correr muito atrás de inúmeros profissionais a fim de ajudar a tornar a vida do meu sobrinho o mais próximo da normalidade possível. E então eu decidi cursar psicologia. A psicologia me proporcionou conhecer muitos profissionais bons e a partir deles eu tive acesso a muito conhecimento que trazia benefícios na educação do meu sobrinho. Porque por mais que ele tenha suas particularidades, ele é uma criança que, assim como qualquer outra, precisa de uma boa educação. Durante essa minha caminhada com a psicologia, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos na área escolar, em escolas públicas e particulares. E então eu tive acesso a muitas realidades. Realidades como a do meu sobrinho, que por conta do seu diagnóstico era conhecido como diferente e então recebia uma educação seletiva, na maioria das vezes permissiva. Ah, deixa ele pode. E a outra realidade, e que também é a mais vista, que é a autoritária, onde por conta da dificuldade de se expressar, essas crianças eram rotuladas como criança problema, que só davam dor de cabeça. Crianças que os professores e a escola não queriam ter. Porém, ao conviver com as crianças, percebi que elas estavam sendo rotuladas de forma imatura, precoce, e que, na verdade, por trás de cada mau comportamento, existia uma criança que não sabia se expressar. Eu vou além. Existia uma criança que recebeu esse exemplo de expressão e então estava apenas repetindo o formato. A partir daí, eu me aprofundei cada vez mais na psicologia infantil, na educação respeitosa, buscando entender o que estava por trás desses maus comportamentos e como seria possível corrigir de forma eficaz e sem precisar ferir a integridade dessa criança, sem aplicar castigos que só funcionam na hora, sem punir essa criança na hora da sua raiva, sem transformar aquela criança em um grande vilão. No consultório, eu pude constatar que todo aquele estudo sobre as dificuldades de comportamentos estavam realmente acontecendo. Lembro que quando eu comecei a atender na clínica, acreditava que receberia, na sua maioria esmagadora, crianças atípicas, ou seja, que têm um diagnóstico, como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a grande verdade é que o que eu mais recebi em meu consultório até hoje foram pais de crianças típicas, ou seja, sem diagnóstico, com dificuldades de relacionamento. Pais com dificuldade em saber como educar, criar seus filhos, principalmente nos momentos problema, sabe? Quando a criança e os seus pais já estavam irritados, quando a criança estava chorosa e os pais cansados do trabalho, quando a criança estava desobediente, brigando na escola, tendo baixo rendimento, entre tantos outros comportamentos inadequados ou dificuldades. Além disso, muitos pais chegam no consultório carregados de culpa após ouvirem coisas que os colocam nesse espaço de perfeição. É como se junto com a maternidade viesse uma capa de invisibilidade de superpoderosos. E essa capa traz responsabilidades que o ser humano não consegue superar. Junto com a capa de invisibilidade vem a mochila super pesada, a qual chamamos de culpa. E essa culpa é tão pesada, é como se ser pais imperfeitos não fosse uma opção. E é aí que muitos pais se frustram, porque adivinhe, eles não alcançam a perfeição. E antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que se você está aqui é porque busca o melhor, busca melhorar. E eu não estou aqui para te dizer o que você está errando e apontar o dedo para você.
O meu único objetivo aqui é te ajudar a visualizar coisas que você pode estar fazendo e que estão trazendo prejuízo na sua casa. Já atendi dezenas e dezenas de mães e todas as mães a quais eu tive o privilégio de conhecer já se sentiram culpadas por agir impulsivamente com o seu filho na hora da raiva. Nenhuma mãe até agora me disse ter prazer ou satisfação pessoal em bater em seus filhos. Muito pelo contrário, todas desejam viver uma relação harmoniosa em casa. Mas se essas mães desejam isso, o que acontece no meio desse caminho? Acontece a quebra de expectativa, a junção do ideal com o real. No ideal, as coisas acontecem da forma como eu quero que aconteça. Já no real, as coisas fogem do meu controle. Em algum momento você já planejou uma conversa perfeita em sua cabeça? Aquela conversa onde você diz, você concorda com isso? E a outra pessoa responde, com certeza, claro que sim, você tem toda a razão. E assim por diante, a conversa está redondinha, não há dúvidas, sarcasmos ou respostas tortas. Tudo está no lugar certo, até que a conversa passa da imaginação para o campo da realidade. E na realidade, a outra pessoa, ao invés de dizer, com certeza, você tem toda a razão, ela diz, isso não faz o menor sentido para mim, eu não entendi nada. Você tá maluca? Olha que quebra de expectativa perfeita. Você consegue visualizar a distância entre o desejo e a realidade? Com as crianças não é diferente. E um dos grandes problemas é que nós não estamos preparados para lidar com essa quebra de expectativa. Nós queremos que essas crianças sigam o script, mas adivinha? Elas não seguem. A criança é um dos seres mais sinceros que existem. Não há filtros. Elas pensam, logo elas já fizeram ou falaram. E é nesse momento que muitos pais se veem perdidos. Como resistir à tentação de gritar, bater ou simplesmente ignorar a insatisfação da criança? Como equilibrar o amor, o acolhimento, a leveza, a assertividade e a firmeza, tudo ao mesmo tempo? Não parece possível, não é mesmo? Mas acredite, eu estou aqui para dizer que sim. É possível. Por isso, agora eu vou falar sobre os 7 principais erros que percebo que os pais cometem ao educar os seus filhos e que instalam o caos em sua casa, mesmo sem querer, e como você pode corrigi-los. O erro de número 1 é levar para o pessoal os comportamentos da criança. Esse erro é clássico. E um dia desses, uma mãe me disse que a filha falou que queria morar com o pai. E de acordo com a mãe, ela só disse isso para magoar a mãe. Nesse momento eu perguntei para a mãe se ela sabia qual era a idade da sua filha. E ela me olhou com uma cara surpresa de como quem diz, óbvio que eu sei a idade da minha filha. E então ela respondeu, ela tem 4 anos. 4 anos. Sejam sinceras, uma criança de 4 anos tem maturidade para arquitetar uma resposta bem pensada para provocar a mágoa da mãe? Não tem. Ela não tem maturidade para isso. Ela provavelmente não estava satisfeita de acordo com alguma situação proposta em sua casa, então ela jogou essa fala para fora, mas em momento algum ela teve a ideia de pensar, eu vou ferir minha mãe com isso, se eu falar isso ela vai ficar muito triste, muito chateada, né, e vai voltar atrás. Mais do que isso, ela nunca pensaria, eu vou atingir onde dói. Isso aqui é coisa de adulto. A criança não tem isso. E aqui nós podemos incluir também o comportamento de se igualar a uma criança de 4 anos ao responder de forma sarcástica, medindo forças. Você se esquece que quem precisa ter maturidade ali é você e não a criança. Então você acaba sendo irônica, dando respostas tortas para a criança, como por exemplo, a criança pergunta, mãe, é para jogar isso aqui no lixo? E aí você responde, não, joga em cima da cama. Por que isso? Essa criança está aprendendo e você é o adulto. Ela tem apenas 3, 4 ou 10 anos que seja, e muitas experiências que ainda precisam ser vividas. E aqui entra em conjunto uma outra situação paralela, quando achamos que a criança tem a obrigação de já saber tudo. É como partir da premissa que a criança já sabe o que é para ser feito de determinada forma tal coisa, porque você já falou uma vez e agora ela já sabe. Outro dia, presenciei uma cena dessas no mercado. A filha estava pedindo um chocolate e a mãe respondeu assim, você já sabe que não temos dinheiro para comprar besteira. Hoje é só o que é prioridade. Prioridade, uma palavra difícil, né? Eu não sei a idade exata daquela criança, mas ela não tinha mais do que 5 anos. Então eu pensei, desde quando uma criança de 5 anos sabe e entende a condição financeira de casa? Vou além. Desde quando ela tem a noção de saber o que é e o que não é prioridade? Por falar nessa palavra prioridade,
Muitos adultos não sabem diferenciar o que é e o que não é. E até falando nisso, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, ela se chama Lala. E a Lala ama mercado. E ela adora ficar passeando no mercado, vendo as coisas. E eu estava com ela outro dia, ali no mercado, comprando algumas coisas, vendo os valores, né? E aí a gente parou na prateleira de leite e eu fiquei olhando os valores do leite, que, né, tá super caro. E aí ela falou pra mim assim, Tia Gi, qual nós vamos levar? Esse ou aquele? Tem que ver o que está mais barato. Repertório de algum adulto, né? Provavelmente alguém falou isso perto dela. Eu ri da situação, concordei e falei os valores para ela e então perguntei, qual é o mais barato? E aí ela respondeu, eu não sei, mas o azul é mais bonito. Perceba, ela não sabe. Inclusive, isso é algo que eu tenho estimulado muito com ela. Falar quando ela não sabe alguma coisa, porque nós não sabemos tudo. Então, quando ela me pergunta alguma coisa que eu não sei a resposta, ou eu não tenho certeza, eu digo assim, olha, meu amor, eu não sei isso agora, mas vamos descobrir juntas? Então a gente pesquisa. Ela não tem a obrigação de saber tudo e não precisa fingir que sabe. Assim como nós não podemos partir dessa premissa com o autoritarismo instalado e dizer, você já sabe. Lembre-se, a criança está aprendendo e ela não tem uma memória igual à sua. Ela precisa passar por isso várias e várias vezes para que isso se fixe em sua memória. O erro de número 2 é usar a sua régua para medir o sofrimento ou o desconforto da criança. Esse erro ele é tão clássico quanto o primeiro. Usar a sua régua para medir o sofrimento da criança acontece quando a criança sinaliza que está sentindo dor ou desconforto e o adulto diz, não é nada, ou então, não foi nada, não é para tanto. Ou o pior de todos, não precisa chorar, levanta daí, está todo mundo olhando. Quando na verdade, tanto a dor fisiológica quanto a dor emocional impactam de formas diferentes nas pessoas. E essas pessoas reagem de maneiras diferentes também. Um adulto, por exemplo, tem uma bagagem muito maior do que uma criança. Ele tem experiências. Ficar trancado num quarto escuro para um adulto pode não ter problema nenhum. Já para uma criança, isso pode ser desesperador, ela pode entrar em pânico. Falando nisso, eu lembrei de um exemplo excelente para esse erro. Semana passada, eu fiz uma chamada de vídeo com a Lala e eu notei que ela estava um pouco sonolenta, assim, parecia cansada e ao mesmo tempo que ela queria falar comigo, eu acho que ela também precisava dormir um pouquinho. E então eu disse, me parece que você está cansadinha. E ela me respondeu que sim, que estava cansada. Aí, a mãe dela, que estava no fundo da ligação, falou assim, cansada do quê? Não fez nada o dia todo. Cansada tô eu que trabalhei. Então eu fiquei pensando o quanto nós somos injustos com as crianças. Pois quem sou eu para dizer se a outra pessoa está cansada ou não? Não interessa se é uma criança ou não. Ela tem o direito de estar cansada. Inclusive, ela ficou o dia todo na escola, fora de casa, com outras crianças falando, às vezes gritando, brigando. Ficou sob comandos o tempo inteiro, em tempo integral, sem ter autonomia de levantar, de passear a hora que quisesse, tendo que pedir se pode ou não ir no banheiro e muitas vezes recebendo não como resposta. Então, olhando dessa forma, me diga, isso pode ser estressante ou cansativo para essa criança? Sim, né? O erro de número 3 é meio que uma continuação do erro de número 2, que é a famosa comparação. Eu tenho certeza que você já deve ter presenciado isso ou então participado dessa situação. De ver alguma criança, às vezes no restaurante, né? A criança está ali enrolando com a comida, meio com preguiça de comer, não querendo mais. E aí, a gente, naquela forma inocente, talvez, de fazer com que ela coma a comida, a gente fala assim, nossa, só você não tá comendo. Olha lá aquela criança comendo, ela vai ficar tão forte, já você não vai ficar tão forte assim. Você não tá comendo a comida? Ou então, quando ela está fazendo atividade da escola, não quer fazer atividade naquele momento, e aí uma forma de fazer com que ela faça, né? A gente compara. Então a gente fala assim, nossa, seus amigos também não estudam para fazer prova? Seus amigos também não fazem atividade? Ah, eu tenho certeza que eles fazem. Ah, porque eles vão conseguir tal coisa, porque eles são mais inteligentes.
E o grande problema disso tudo é que a gente afeta de forma muito certeira a autoestima da criança. E isso acontece porque, ao invés do que a gente pensa que pode acontecer, né, a gente provocar a criança desse jeito e aí ela fazer aquilo que a gente está propondo, a verdade é que ela vai acreditar que ela realmente é inferior às outras pessoas, às outras crianças. E ela vai acreditar tanto nisso que ela vai começar a se comportar dessa forma. E aí tem crianças que não vão nem tentar mais fazer aquela atividade. Ela já vai pensar assim, eu não consigo mesmo, não vou nem tentar. E outras crianças vão responder, vão reagir de uma forma diferente. Vão tentar, mas nutrindo um certo ódio pela outra criança, porque ela consegue. Então eu tenho que ser melhor que ela e não vou medir forças para conseguir isso. O erro de número 4 é a síndrome de Gabriela. Você conhece essa síndrome? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A síndrome de Gabriela está relacionada a uma forte resistência em aceitar mudanças. É como se não conseguisse enxergar que sua forma de ser e de agir possa estar trazendo prejuízos para a sua vida. É aquela pessoa que pensa assim, eu apanhei e tô aqui bem viva. Você conhece alguém assim? Eu acho que todo mundo conhece, né? Essa pessoa pode ter tido uma infância super difícil e dolorosa, mas agora que é adulta, ela não vê problema em trazer o mesmo desconforto para o seu filho. É como se esquecesse que aquelas situações difíceis trouxeram dor e sofrimento. E essa pessoa, ela acredita que só existe um caminho, que a criança ela só vai aprender a fazer o certo se for tratada dessa forma, o que nós sabemos que não é verdade. Hoje, nós temos acesso a muito mais conhecimento do que nossos pais. Eles fizeram o melhor que puderam com o que eles tinham. E nós temos a obrigação de buscar aprender e fazer o nosso melhor também. O erro de número 5 são as ameaças. Você lembra dos erros 1 e 2 que eu disse que eram clássicos? Pois bem, agora eu apresento a vocês o mais clássico de todos, as famosas ameaças. Há quem diga que a criança só aprende se for ameaçada. Mas com os meus anos de atuação com crianças, eu digo que não. Eu não uso da ameaça com eles e eles aprendem assim mesmo. A ameaça, ela funciona. Eu não vou tirar o crédito de funcionabilidade dela. Ela funciona, porém, apenas no curto prazo. Vou além. É uma ferramenta ruim por vários motivos. Um deles é que, na maioria das vezes, usa da mentira e do medo. Quer ver um exemplo? Você nunca disse para o seu filho assim, se você não juntar os brinquedos agora, eu vou jogar todos no lixo. Ou então, se você não vier comigo agora, eu vou te deixar aí. Vai mesmo? Nós sabemos que você não vai fazer isso. Então, para que mentir? Por que criar novos medos nessa criança? Isso é tão contraintuitivo. Eu recebo pais no consultório porque os filhos estão com medo de dormir sozinhos, medo de ficar sem os pais, medo de ficar na escola. É tanto medo. Mas de onde está vindo todo esse medo? Qual é a fonte desse medo? Então nós colocamos o medo na criança para depois precisar retirar? E talvez você esteja se perguntando, mas tem coisas que a criança não pode fazer. Então é bom que ela tenha medo. É assim que ela obedece. Mas e se eu te contar que existe uma maneira melhor que essa? Se eu te contar que existe uma forma de a criança aprender a fazer do jeito certo, entendendo o porquê de não fazer do jeito errado, sem ser através do medo. E eu te digo isso porque se ensinar a criança a partir de ameaças, é assim que o funcionamento dela vai reagir. Ou seja, a primeira vez ela vai até acatar. Na terceira ou quarta vez, ela vai testar. E ao perceber que você não cumpre com o que você ameaçou, foi ladeira abaixo. Não vai obedecer mais e irá aumentar os confrontos. E aqui estamos falando apenas do efeito da ameaça frente a um comportamento, mas também traz prejuízos no relacionamento entre pais e filhos. Atinge a famosa confiança, que é uma das bases mais importantes para a conexão que desejamos ter com o nosso filho. O erro de número 6 são as recompensas inadequadas. Esse erro se chama recompensa inadequada, mas poderia se chamar de barganha ou suborno. Ele acontece quando nós barganhamos com a criança a fim de um comportamento adequado. Então, quando queremos que a criança coma toda a comida, dizemos, se você comer tudo, você ganha um chocolate. Ok. Depois dizemos, se você for para o banho, você vai ganhar o direito de assistir no celular. Depois, se você juntar os brinquedos que você espalhou, você ganha tal coisa.
E assim vai, a criança ganha, ganha e ganha. E por que isso é um erro? Bom, isso é um erro porque a criança só faz o que precisa ser feito mediante a uma recompensa. Então ela só junta os brinquedos porque vai ganhar algo, mas não porque os brinquedos são dela, foi ela quem os espalhou e estes são da sua responsabilidade. Tá entendendo? Nesse regime de barganhas, a criança aprende que para tudo que ela fizer, ela necessariamente ganhará algo. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Muitas coisas, a maioria das coisas, nós fazemos porque precisamos fazer, porque é da nossa responsabilidade. Inclusive, essa é outra habilidade que deve ser desenvolvida desde pequena. O erro de número 7 é a falta de limites. Quem nunca ouviu alguém dizendo assim, isso é falta de limite, em relação ao comportamento de uma criança que atire a primeira pedra? O limite é algo muito importante para tudo na vida. No namoro, no casamento, nas amizades, em casa, no trabalho. E sabe por que isso é tão importante? Porque ele nos mostra o que é nosso e o que é do outro. Muitos pais pecam na falta de limites com os seus filhos porque ou não receberam limites na sua infância, e esse é o método de ensino que conhecem, ou porque receberam tantos limites, uma educação autoritária, e então, entre ser autoritário ou permissivo, escolhem a permissividade. Isso é muito comum de acontecer a respeito de ganhar as coisas. Os pais dizem, eu não tive isso quando eu era criança, mas o meu filho vai ter. Ou então, o que eu passei, o meu filho não vai passar. E então a criança cresce sem dar valor no que recebe. E o que eu gostaria que você entendesse é que limite exagerado é ruim. É ruim porque ele cria uma falsa sensação de proteção, quando na verdade é uma prisão. Assim como a falta de limite ou quase nada de limite também é ruim, porque gera a falsa sensação de poder. A criança pensa que pode tudo, que é dona do mundo. E o grande problema disso é que quando ensinamos para uma criança que ela pode tudo, ela encontra grande dificuldade em lidar com situações onde a frustração se instala, porque ela não aprendeu a lidar com a frustração. Ensinar limite é demonstrar amor, é ensinar a criança até onde é o espaço dela e que as pessoas não podem ultrapassar, mas também até onde é o limite das outras pessoas, o qual ela não pode ultrapassar. É importante ensinarmos isso à criança para que ela não cresça um adulto infantilizado, que não sabe ouvir não, que acha que é o centro do universo, o alecrim dourado, que acha que o mundo irá se render a ela. Porque não vai. Essa daqui é uma semente de girassol. Eu quero que você acredite que essa semente carrega um enorme potencial de que ela irá se desenvolver e se tornar uma linda flor. Mas vamos lá, vamos pensar em quais elementos essa semente precisa para se tornar uma linda flor. Ela precisa de uma terra boa, cheia de nutrientes, água limpa, um ambiente arejado, precisa de sol, muito sol, e tudo isso nas quantidades ideais para ela. Precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. Ela demanda tempo também. Mas você concorda comigo que se eu não cuidar dessa semente, se eu não fornecer a ela tudo o que ela precisa, eu não posso esperar que ela se torne uma flor exuberante? E detalhe, eu posso ainda fornecer tudo o que ela precisa de básico, como terra, água, sol, e ela ainda assim pode morrer se eu não estiver atenta às necessidades subjetivas dela. Como assim? Cada planta é diferente. Umas precisam de maior quantidade de água, outras nem tanto. Algumas precisam de mais sol, outras nem tanto. É preciso mais do que o básico, ela precisa de atenção. E o que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Bom, nessa altura do campeonato eu acho que você já deve ter percebido onde eu quero chegar, né? Assim também acontece com os nossos pequenos, que precisam de encorajamento, de apoio, de cuidado, assim como uma semente de girassol precisa de nutrientes, de água e de cuidado. Agora que você entendeu e descobriu como corrigir os erros que os pais geralmente cometem na criação dos seus filhos, eu quero te contar que eu recebo diariamente mensagens de gratidão dos pais dos meus pacientes que colocaram em prática este conhecimento. E em pouco tempo tiveram resultados incríveis em sua casa. E isso me deixa muito feliz, porque foram anos de estudo e dedicação às crianças. Infelizmente, a minha agenda para psicoterapia está fechada e com uma lista de espera. E por essa razão, eu decidi criar esse curso. Porque hoje eu não tenho como encaixar mais famílias na minha agenda no formato de psicoterapia, mas eu posso ajudar com o conhecimento que eu tenho e que coloco à prova todos os dias no consultório.
a partir de aulas online disponibilizadas para você. Você lembra quando eu falei do Emanuel? Eu decidi contar sobre ele porque algumas mães me procuram e me perguntam assim: mas, Gi, esse método funciona com qualquer criança? E a minha resposta é: esse não é apenas um método, mas é um estilo de vida. Quando os pais entendem que tratar a criança com respeito, o que é apenas uma das coisas que ensinam a fazer, pode alterar todo o funcionamento da casa e da vida dessa família. Tudo muda. Esse curso não é sobre como criar os seus filhos, não é isso. O que eu vou fazer aqui é pegar na sua mão e te ajudar a se conhecer, compreender a educação que você recebeu e a educação que você quer dar. Eu não quero te ensinar a manipular o seu filho, até porque se você fizer isso com o seu filho, é isso que ele vai aprender a fazer com os outros. Por isso, eu juntei toda a minha experiência trabalhando em escolas e na clínica e criei um método próprio, o método Girassol, para que você possa se livrar das culpas e entrar nesse processo com profundidade junto comigo, entendendo passo a passo como implementar e colher os resultados reais com o seu filho, desenvolvendo habilidades como autodisciplina, cooperação, responsabilidade e resolução de problemas, a partir de uma educação respeitosa. E eu vou te explicar agora como esse método funciona. Esse é o método Girassol, um curso 100% online para você reduzir e prevenir comportamentos inadequados do seu filho, através de uma educação respeitosa, te ajudando a administrar situações desafiadoras com segurança. Você pode acessar as aulas sempre que quiser pelo seu celular, notebook, computador ou tablet, no conforto da sua casa ou de onde estiver. Ao se inscrever, irá receber um e-mail com seu login e senha, onde ficarão todas as aulas e terá acesso imediato ao conteúdo. E o melhor, poderá colocar em prática a partir de agora o método Girassol e começar a colher os resultados ainda hoje. O método está dividido dessa forma. No módulo 1, nós falamos sobre o comportamento infantil. No módulo 2, iremos falar sobre as estratégias ruins que comumente pais utilizam e por que nós não devemos fazer e como corrigi-las. Indo para o módulo 3, nós iremos falar sobre as principais vitaminas do método Girassol. Já no módulo 4, nós vamos cuidar de você, mamãe, entender por que fazemos o que fazemos. E claro, fazer as pazes com o passado. E para finalizar, no módulo 5, iremos trabalhar a conexão e relacionamentos com o seu filho. Com este passo a passo, você irá, a partir de agora, aprender a administrar situações desafiadoras, diminuir comportamentos inadequados como agressividade, vitimismo, ato de mentir, agir por impulso, birras, desenvolvendo habilidades como autodisciplina, cooperação, responsabilidade e resolução de problemas. E tudo isso a partir de uma educação respeitosa. E agora você pode estar pensando: poxa, eu cometo muitos desses erros que você falou, mas eu quero mudar. Será que isso dá certo? Ou talvez: Gi, eu trabalho o dia todo. Isso funciona para mim? Sim, você irá aprender a criar uma rotina da sua casa, para que os momentos que você tem sejam muito bem aproveitados, otimizando a eficácia desse método e, além disso, irá aprender a usar situações cotidianas que são difíceis para colocar em prática o que está aprendendo no curso. Esse método serve para crianças de todas as idades? Sim, e digo isso porque o método Girassol irá te ensinar a mudar os seus comportamentos frente aos comportamentos dos seus filhos. Perceba, esse curso não é para o seu filho assistir, é para você. Eu estou falando com você, mãe. Mas é claro que, com isso, você e o seu filho irão conseguir colher os benefícios desse método. E quanto antes começar, mais rápido irá obter os resultados e colher os frutos desse curso. Me sinto completamente perdida. Isso pode me ajudar? Sim, o método Girassol tem um início, um meio e um fim. Eu irei pegar na sua mão e iremos passo a passo, caminhando juntas. Você não estará sozinha nesse processo. Você pode contar comigo. Eu já venho aplicando essas técnicas há muito tempo no consultório e dando orientação para pais e os resultados estão sendo incríveis. Toda semana recebo mensagens de pais que estão muito contentes com os resultados, dizendo que seus filhos melhoraram na escola, estão mais obedientes, tendo maior responsabilidade e toda a família está vivendo de forma mais harmoniosa e prazerosa. E além disso tudo, você terá uma sessão de orientação comigo. E nessa sessão eu vou escutar as suas reais necessidades, como dificuldades na hora de dormir, de comer, de ir para a escola, tomar banho, fazer amigos, tendo comportamentos inadequados como bater em outras crianças, e juntas encontraremos uma solução para a sua situação,
pois sabemos que cada pai e mãe são diferentes e têm necessidades diferentes. Você também terá acesso à área de comentários do suporte para que tire suas dúvidas sobre o método durante todo o processo. Então, se você quer começar agora a colher todos os benefícios do método Girassol e contar com meu total apoio nesse processo, criando um relacionamento mais saudável e harmonioso com seu filho, clica no botão abaixo e faça sua inscrição. Hoje o valor de uma sessão de terapia individual comigo é de R$ 180. Porém, no momento, eu estou com a minha agenda lotada. E foi daí que eu resolvi colocar tudo aquilo que eu aplico na clínica para o online e trazer essa oportunidade exclusiva para você. O online possibilita atender a bem mais pessoas e por isso eu consigo fazer um valor especial. E o valor para ter acesso ao método completo, incluindo bônus por tempo limitado, será de 12 vezes de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista. Isso é menos de R$ 1 por dia para ter acesso irrestrito ao curso Semear e poder contar com o meu apoio nessa sua caminhada como mãe e pai, que não é nada fácil e nem sempre sabemos como lidar. Assim que adquirir o curso, você irá receber um e-mail da Hotmart com o seu login e senha e terá acesso imediato para colocar em prática o método Girassol. Eu quero dizer uma coisa: eu não quero que você se preocupe com o valor agora. Para que isso aconteça, eu te ofereço uma garantia de 7 dias para o curso Semear. Caso, ao assistir às aulas e colocar em prática tudo que eu estarei ensinando dentro do curso e achar que não é para você ou que não se adaptou ao curso ou à metodologia de ensino, é só pedir o seu reembolso direto pela plataforma, sem questionamentos, sem enrolação. Portanto, clique agora mesmo no botão abaixo e se inscreva no curso Semear. E comece a partir de agora a colher os frutos de uma educação respeitosa com o seu filho. Um abraço e eu te vejo dentro do curso.